eu vou dividir em 3 grupos o que é o paciente jovem para prótese de quadril. Grosso modo, tá? Essa divisão não existe formalmente. Eu diria que existe o paciente jovem, que é o paciente para gente abaixo de 60 anos, abaixo de 60, 55 anos, esse é um paciente jovem, tá? Hoje em dia é muito jovem porque a gente está vivendo até mais de 100 anos. Diria que tem o paciente muito jovem, o paciente na faixa etária dos 30, 40 e poucos anos de idade, tá? E diria que tem um paciente extremamente jovem. Vamos dizer que é o paciente abaixo dos 25 anos de idade. Então são situações distintas em relação a, normalmente, as causas da artrose desses pacientes, desse grupo de pacientes, e também expectativas em relação à cirurgia de prótese diferentes para esses grupos. Tá certo? Por exemplo, os pacientes jovens, então vamos falar aqui de paciente de 55 anos de idade, 52, é um paciente jovem que precisa de uma prótese de quadril. Esse paciente, normalmente, 70% deles, entre 60% e 70% deles, precisam de uma prótese porque tem uma artrose secundária a impacto femoroacetabular. Então, para esse paciente, 50 e poucos anos, a causa quase sempre é essa. Ele muitas vezes lá atrás indicaram a cirurgia para o impacto e ele não pôde ou não quis fazer e desenvolveu essa artrose, porque nós sabemos que o impacto leva à artrose. Esse paciente, eu vou dizer para vocês, ele praticamente não tem razão para se preocupar com esse problema de ter que esperar e pensar em durabilidade. Primeiro, é um paciente numa etapa da vida, normalmente, em que ele já construiu a vida profissional, já construiu a sua família, já está estabilizado e ele está com 50 e poucos anos. Então, colocar uma prótese nesse paciente neste momento, a chance é enorme dele ir até o fim da vida com essa prótese. Tá? Essa prótese durar os 30, 35, 40 anos que esse paciente tenha pela frente. Tá certo? Então, esse paciente é o que menos tem que se preocupar. Se ele tem indicação, eu acho que tem que fazer o quanto antes, vamos dizer assim, depois que for tentado as outras coisas, claro. O paciente muito jovem, aquele dos 30 e poucos, entre os 30 e poucos, 40 e poucos anos, a causa da artrose já muda um pouco. Para esse grupo, talvez a principal causa de artrose seja a osteonecrose. E aí sim, existem muitas causas que levam à osteonecrose. Mas se a gente for colocar tudo no mesmo bolo, paciente da quarta e início da quinta década, principal causa de artrose ou de necessidade de prótese, tá? É a osteonecrose. E entra um outro grupo, especialmente para as mulheres, com as artrites inflamatórias, artrite reumatoide, por exemplo, o lúpus, qualquer doença dessa autoimune, essa faixa também é bastante acometida e muitas vezes precisa já de uma prótese de quadril em mulheres muito jovens. Esse grupo, sim, tem que começar a pensar que, nossa, eu viverei mais 60 anos talvez para frente. Então, talvez eu tenha que trocar essa prótese se eu colocar agora. O que, para mim, continua não sendo um problema. E quando vocês virem o vídeo de durabilidade, vocês vão entender, tá? E de modo geral, por que que, Inácio, mesmo você dizendo que tem uma chance dele precisar trocar essa prótese razoável no futuro, ainda tem que operar agora? Esse paciente está numa fase de vida diferente daquele dos 50, que eu falei que estava com a vida pessoal e profissional muitas vezes já estabelecida. Esse paciente está no auge da vida produtiva dele, ele está construindo os alicerces da vida dele. Muitas vezes ele acabou de começar num emprego novo, numa empresa nova, ele está começando a construir o patrimônio, ou ele está fazendo o mestrado, o doutorado, ele está pensando em ter filho, ou ele acabou de ter filho e está com um filho pequeno. É a base da construção do que vai ficar para o restante da vida, é nessa faixa, 30 e poucos anos, 40 anos. E eu não acho que esse paciente tem que passar por toda essa barra sofrendo e sentindo dor. Até porque, se ele tentar, isso vai interferir diretamente na vida dele, profissional e pessoal. Então, muitos pacientes que estão sofrendo com artrose, vem mulheres aqui que falam, meu sonho é engravidar, Inácio, mas eu não consigo, porque eu não consigo ter relação sexual com a dor que eu sinto com 30 e poucos anos. Ou algumas conseguem sofrendo, mas tem medo de como vai ser o
parto com aquela dor no quadril. Ela fala, Inácio, com essa dor que eu estou no quadril, eu não vou conseguir ficar numa posição para parto. E homens também. Inácio, eu fui convidado para uma empresa agora que eu não sei se eu vou aceitar, porque nessa empresa eu tenho que fazer muita viagem e eu não aguento ficar 2 horas dentro de um avião, ou eu não consigo dirigir 2 horas porque o meu quadril dói demais. Se a gente for falar de carreiras, então, com demanda física, as carreiras policiais, as forças armadas, seguranças, esses, então, eu vejo muitos que estavam abrindo mão de fazer concursos ou perderam concursos porque não operaram, que disseram para eles que não era para operar, porque ele era muito jovem, e ele simplesmente abriu mão de uma carreira que podia ser a carreira gloriosa da vida dele, simplesmente por não operar no momento ideal. É por isso que eu acho que esses pacientes, mesmo tendo chance de talvez ter que trocar a prótese lá na frente, vale a pena fazer. Esses anos são anos de ouro que têm que ser aproveitados. E do outro extremo, a gente tem aqueles pacientes extremamente jovens, tá? 20 anos, 19 anos de idade, 20 e tantos anos de idade, beirando ali os 30. Esses pacientes, aí as causas também já começam a ficar um pouco distintas, não é já mais tanto necrose, nem o impacto fibroacetabular, são pacientes muitas vezes com sequelas de problemas do quadril durante a infância. Quais sequelas e quais problemas? Displasia acetabular é um dos principais deles, epifisiólise, o escorregamento da epífise do fêmur proximal, um deslocamento da cartilagem de crescimento que acontece no pré-adolescente, ali na hora do estirão do crescimento, ou doença de Legg-Calvé-Pertz, que é uma necrose da cabeça do fêmur da criança e do pré-adolescente também, tá? Essas são as 3 principais doenças do quadril da infância e pré-adolescência. E todas elas costumam, infelizmente, evoluir com sequelas, evoluir com a degeneração do quadril e uma artrose avançada numa idade muito jovem. Então são pessoas que estão com 27 anos de idade e um quadril completamente artrósico. Quadril semelhante a de quem tem uma artrose degenerativa aos 70 anos, tá? Entra aqui nesse grupo também alguns pacientes com artrite idiopática juvenil, que é uma doença inflamatória de faixa etária mais nova, e muitas vezes entram os traumas, tá? Sequelas de acidentes automobilísticos, quem teve fratura do acetábulo e 2, 3 anos depois já desenvolveu uma artrose. Então esse grupo é extremamente jovem e tem uma artrose avançada. E nesse grupo, Inácio, não, porque esse é certo, esse vai viver mais 70, 80 anos talvez pela frente. Ele vai ter que trocar a prótese certo. Bom, certo, não sei, tá? Mesmo que tenha que trocar, continuo mantendo a minha posição. Se tiver indicação e o paciente estiver sofrendo e tentou outras coisas que não deram certo, tem indicação e tem que colocar a prótese o quanto antes. Por que, Inácio? Esse não começou nem a construir a vida naquelas etapas que nós falamos. 20 e poucos anos, você está ainda, esses estão sendo impedidos de iniciar a sua vida. Tá? Acabou de sair muitas vezes da adolescência, ali com 17, 18 anos, o sonho de fazer uma faculdade, o sonho de entrar numa carreira militar, o sonho de construir uma família, e está tudo no sonho. Não consegue estudar. Eu tenho alguns pacientes que vêm aqui e falam, nossa, eu sempre fui estudioso, Inácio, sempre fui muito estudiosa, e eu não estou conseguindo estudar, porque o meu quadril dói o tempo inteiro. Aí pacientes que eram os melhores alunos até os seus 17 anos, e que desistiram às vezes. Outro dia um paciente aqui falou que, não, eu desisti, eu nem fiz o vestibular, Inácio. De tanta dor que eu estava sentindo, eu não ia ter condições, eu não tinha cabeça para me imaginar dentro da faculdade. Então vejam só o nível de destruição de sonhos e de impacto que isso pode ter para o restante da vida, simplesmente porque essa pessoa foi privada da cirurgia por ter o pecado de ser muito jovem. Gente, pera lá, o que é isso? Aí esse paciente está com 20 anos de idade, não fez nada, vai esperar, ficar sentindo dor, com 40 anos, sofreu 20 anos, não construiu a maior parte das coisas na vida que poderia ter construído e vai colocar uma prótese. E perdeu, entre aspas, 20 anos de vida. Eu não acho isso justo. E é por isso que eu justifico esse meu ponto de vista.